Vamos mudar de assunto agora pra gente falar do Cruzeiro, que joga sábado na 5ª rodada do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, às 7 da noite, com transmissão do Sport TV. Cruzeiro anunciou o meio de campo e tá fazendo de tudo pra segurar uma jovem promessa. Quem vai contar pra gente é o Guilherme Frossar. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no GE. Olha só, o Matheus Jussa foi oficializado ontem pelo Cruzeiro, jogador de 26 anos, veio por empréstimo até o fim do ano, ele pertence ao Fortaleza e já treinou hoje aqui na Toca da Raposa junto com os companheiros, jogador que pode jogar como volante ou como lateral esquerdo, ou seja, um reforço para duas opções nesse elenco do Paulo Pessolano. Falta só aparecer no BID agora, aquele boletim informativo diário da CBF que regulariza todos os contratos dos atletas. Outra notícia aqui na Toca da Raposa é a situação do lateral esquerdo Kaique, de apenas 19 anos. Ontem ele já treinou normalmente aqui no CT, depois de retornar da Seleção Brasileira Sub-20. Ele foi campeão sul-americano Sub-20 com a seleção titular, inclusive deu 2 assistências na final que garantiu o título ao Brasil, e ele retornou ao Cruzeiro, agora à disposição do Pessolano. O Cruzeiro recebeu uma proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos por ele, de aproximadamente 8 milhões de reais, mas recusou. O Cruzeiro entende que ele vai ser muito utilizado na temporada e deve valer bem mais daqui a pouquinho. Maurício, volto com você. Valeu, Frossar. 1 pá, 2 pá, 3 pá. Antes mesmo da torcida chegar, nossa equipe já tá lá. 4 pá, 5 pá, 6 pá. Cada detalhe é ajustado com muito capricho. 7 pá, 8 pá, 9 pá. Mas nem sempre somos bem tratados por conta disso. Tô aqui naquele momento tenso, com medo de tomar bolada, porque os jogadores estão aquecendo logo aqui atrás de mim. Esse é o repórter Plácido Bers, que só faltou pedir pra tomar umas boladas, né? Aí tomou. Tomei bolado. Caraca, foi mal boladão no fone. Pelo menos o jogador do SESI foi lá se desculpar. Você tá ao vivo, tá? Mas eu vinha dizendo que a nossa equipe chega cedo pra fazer as transmissões. 7 pá, 8 pá, 9 pá. E só chegando cedinho assim que conseguimos captar os bastidores, os detalhes que ninguém vê, tipo o aquecimento do Cruzeiro. E a estranha mania de não tocar com a mão na bola, você reparou? Vale tudo, menos com a mão. Turma treinando futebol, você deve estar pensando, que raios isso tem a ver com vôlei, gente? É perda de tempo. Ah, mas não é não. No jogo do Cruzeiro contra o SESI, em São Paulo, o cubano Lopes botou o treino em prática e levantou a lá futevôlei com essa bola pro Uriarte atacar. Lopes com o pé, vale, que jogadaça! Nossa, né? Um futevôlei ali do Lopes. Agora você sabe que esses lances são treinados. Inclusive, o Lopes fez de novo. Por esse lance aí, acho que ele foi sorte, hein? Deu uma canelada, hein, Lopes? Eita, essa aí falhou. Mas com as mãos funcionou muito bem, obrigado. E o Cruzeiro bateu o SESI por 3-0, seguindo na liderança isolada da competição. E entre jogadores e feridos, salvaram-se todos, inclusive o nosso repórter e o amigo lá do início. 7 pá. Ô, da edição, chega desse papapá aí, do pá, 3 pá, vou continuar o jornal aqui. 12 pá. Cruzeiro além tem novidade, né? Essa novidade aí que foi anunciada ontem ali pro final da tarde, praticamente, mas era um nome que também a gente já sabia, também já tava treinando ali há um tempo na Toca, enfim. Realmente, essa é novidade não tão nova assim, né? O Matheus Jussa, já sabíamos que ele estava já treinando na Toca da Raposa com os demais companheiros, esteve inclusive presente no clássico lá, nos bastidores, ficou lá, acompanhando né, lá na tela, grudado, né? Tela, né? Como se fosse torcedor mesmo, né? Acompanhando o clássico no Independência. E ontem foi realmente oficializado pelo Cruzeiro o 15º reforço. Não percam as contas. Lembrem que nós tínhamos falado, né? Aqui, né, Edmara? E no final do ano passado, Edmara tinha trazido essa informação que seriam pelo menos 15 reforços. Essa meta já foi alcançada. O pessoal falou assim, é louca, né? Porque como é que eles vão tirar todo mundo do coisa? Naquele momento era muito difícil imaginar 15 contratações de um Cruzeiro falando um orçamento muito enxuto, né? E pintaram até algumas contratações em que desembolsam um certo valor, né? O caso do Wesley, né? Enfim, e um bom nome como Gilberto no ataque. 15 chegadas e 24 saídas, né? Então, sim, foi uma reformulação total
Então o Matheus Jussa é mais um desses. É um jogador que chega... nos conte sobre Matheus Jussa. É um jogador que chega que vai correr contra o tempo para conseguir mostrar serviço e mostrar que pode ficar no Cruzeiro. Ele vem só por empréstimo, só até o final do ano. E é um jogador que estava no futebol do Catar e não atua desde o dia 14 de outubro. Ou seja, está muito tempo parado, um longo período de inatividade, deve, claro, vir se cuidando, preparação física à parte, mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa quando você está em ritmo de jogo, em ritmo de competição. Então deve ser um jogador que ainda precisa um pouco mais de tempo para estar 100% para entrar nesse time, lutar por um espaço, porque a gente sabe que na posição de volante não faltam opções para Pesolano. Que é isso? É uma disputa fácil. Ainda mais com o Felipe Machado, que retornou, né? E é um jogador que tem um carinho muito grande do Pesolano. Né? Entrega muito fisicamente em campo. 9? São 8 agora com ele. Na frente dele, assim, disparadamente, logo de cara, já tem quem tá jogando. A gente passa pressuposto esse. Tem o Neto Moura, tem o Ian Lucas, que jogou praticamente quase todos os jogos, quer dizer, jogou todos os jogos, não foi titular em todos, mas jogou em todos os jogos. Tem o próprio Felipe Machado, então assim, Ramiro tá correndo aí também, então é uma posição muito disputada. Vamos ver se ele vai conseguir entrar nesse meio campo. O Alisson, né? O próprio Alisson, que entrou e faz outra função. Mais pro meio, né? A única questão é essa, que o Matheus Jussa também tem a possibilidade de ser usado como um falso ala, né? Um lateral. O Cruzeiro tem possibilidade de ser usado, só acho que no gol não, mas no resto talvez. Eu brincava esses dias, né? Eu não tinha visto. Falso 9 era normal a gente falar, mas falso lateral, falso zagueiro, falso volante. E o Kaique, justamente, como o Léo tinha falado, foi quem teve uma proposta. O Cruzeiro recebeu uma proposta pelo futebol do Kaique. O Chicago Fire... Não. Não é boa. E ainda bem que, contrariando o que muita gente pensa, a gestão Ronaldo Fenômeno não aceitou a primeira proposta que apareceu pelo jogador. Mas por que eu falei assim, ainda bem? Porque a gente sabe perfeitamente, né, num esquema de SAF e tal, vai receber proposta, se for realmente aquilo que eles quiserem, vai ser vendido. Porque a SAF, e principalmente nesse caso do Cruzeiro, daqui a pouco começa o negócio aí pra ter que pagar, que faz parte, né, do que foi acertado, tem condomínio de credores, né, tem acertos que o Cruzeiro precisa fazer. Então, não é julgar as vendas, porque é necessário. Mas assim, eu falei, ainda bem que não é boa, porque a gente sabe que se for boa, meu filho. Não é sair vendendo a qualquer preço de banana, mixaria, não. Que não. Mas que é necessário vendas, todos os clubes trabalham com isso já, inclusive no seu orçamento anual já vem previsto. Quanto que tem que arrecadar com vendas de jogadores. Isso é normal no futebol brasileiro e com a SAF, como você bem disse, vai ser mais ainda daqui por diante. Mas a proposta não foi tão agradável pelo Cruzeiro pelo seguinte sentido. Seria 1,5 milhão pelo jogador de dólares, o que dá mais ou menos hoje na cotação 7,8 milhões de reais. E se no decorrer dos 3 anos do período dele, ele teria metas a alcançar. Se ele conseguisse, por exemplo, atuar em 75% dos jogos da equipe, por cada ano o Cruzeiro teria mais 500 mil dólares. Ou seja, se ele fizesse titular do time. É como se ele fosse um parceiro na condição do jogador. Exato. Uma bonificação pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro. Isso. Só que ele tem quantos anos? 20 anos. Como é que chama o time? Chicago Fire, disputa a MLS. Okay. Então, vai lá, Kaique, e o pessoal todo. Um menino com 20 anos, que pertence à seleção brasileira. A gente sabe que a Europa, quando ela olha o jogador, uma das coisas principais que ela olha é o fato dele estar em seleções de base no Brasil. Inclusive, você tem que ter atuado por um número de vezes pela seleção brasileira em alguns países. Na Premier League, nível de exigência, na Premier League. É por isso que tem jogador que aparece, tá, gente? Na seleção a gente faz assim, é isso aí. É porque para negociar precisa. E um menino que tem um potencial enorme quando a gente fala de lateral, até para a seleção principal. Então, acho que é uma coisa que às vezes, né, é necessário que o jogador também coloque o ponto dele. Fala, não. Porque nada contra o Chicago time. Fire. Só que é um lugar que ele vai sumir. Eu acho que a proposta é baixa. Mas se fosse uma proposta que estivesse chegando no ano passado, quando tava aquele caos maior, possivelmente, se a diretoria não aceitasse, ia balançar. Eu discuti essa possibilidade
porque a urgência de ter dinheiro entrando era muito grande. Hoje, acho que já não tem essa urgência assim. Acho que a diretoria já tem a capacidade de esperar um pouco mais, porque o Kaique, ele não só é jogador de seleção sub-20, como foi destaque no título sul-americano da seleção. Exatamente. E na lateral. E já deixou boa impressão atuando no profissional do Cruzeiro no segundo semestre no ano passado. Então, é óbvio que contar com isso é muito difícil, né? No futebol é muito dinâmico, muitas coisas contam. Mas ele já tem 20, né? Mas ele trilha uma carreira que provavelmente ele vai ter um sucesso. Não necessariamente ser uma grande revelação, estourar e ter uma grande pressão em cima dele nesse sentido. Não, mas ele tá tendo um bom caminho e a expectativa é de estar valendo bem mais do que $1,5 milhão de dólares aí que você trouxe daqui a pouco tempo. E só nós lembrarmos, daqui a pouco tempo, literalmente, por quê? Porque ele vai disputar o Mundial da categoria. Se nada der errado, se não tiver uma contusão, alguma coisa, vão até bater aqui na madeira, ele estará como titular da seleção brasileira no Mundial da categoria. E hoje ele tem espaço para ser titular no Cruzeiro. Exato. E mais do que isso, gente, nós estamos com uma seleção que vai ser a principal, que vai ser toda remodelada. Então, dependendo do que acontecer com ele no Mundial, dependendo do que acontecer com ele na titularidade, que eu acho que ele vai ser titular, tudo mais, quem falou que esse menino não vai ter convocação para a seleção principal? Isso aqui a gente não tá adivinhando, nem falando o que vai acontecer, não é isso, não. Nós estamos falando de possibilidades. E outra coisa, ele não é um garoto de 18, 19 anos, ou 17, que você sabe que você não tem certeza daquilo que vai acontecer com ele, que ele ainda vai passar por muitas coisas. Isso é muito normal no futebol, muito normal, né? Um garoto de 17 anos, às vezes, não tem, né? Quantos nós já vimos, né? Não chega daquele jeito que se imagina. Ele não, ele já tem 20. Ele já tem torneios internacionais, ele já tem seleção brasileira, ele já está acostumado a isso. É outro perfil. É por isso que eu tô dizendo que eu acho que se o Ronaldo conseguir segurar, é o Ronaldo mesmo, né? Segurar essa situação um pouco mais, eu acho que vai ser bom para todo mundo, inclusive para o atleta. Um único detalhe, inclusive, que ele tem 10% dos direitos econômicos. Então vai ser bom, porque se ele for bem orientado, ele bate o pé, meu filho, fazer aqui, não. Eu vou quando tiver. Eu tô falando sério, gente. Eu vou quando tiver uma proposta pra Europa, eu vou pra um time que realmente eu vou poder mostrar mais isso, que o técnico da seleção, seja lá quem for. Aliás, Ancelotti disse que a comissão dele vem aqui semana que vem, né? Uai. Ver o que? Eu não sei. Deve ser conhecer lá a Teresópolis, né? A concentração da seleção, né? Diz que vai. Às vezes já conversa com o Ramon Menezes, que vai ser o técnico interino. Sim, nosso Ramonzinho. Do Kaique na sub-20. Aí, viu? As coisas vão se encaixando às vezes, tomara. Muito bem. O nosso querido Ramonzinho, que é daqui de Contagem, a gente tem que se lembrar sempre disso, né? É verdade. Os destaques finais é com Fred Teixeira, destaque do Cruzeiro. O Cruzeiro teve duas boas notícias no treino de hoje na Toca da Raposa. A primeira delas, Matheus Vital, completamente recuperado, treinou normalmente, passa a ser mais uma opção. E a segunda, Nicão, depois de levar 6 pontos na canela, em virtude daquela falta sofrida horrorosa. Que no coisa clássico, horrorosa, né? Ele participou de parte do treino de hoje e deve voltar a campo amanhã. Conseguiu. Mas será que o negócio não tá... Porque é grande, né? Será que não tá grande, dolorido? foram 6 pontos, né? A gente sabe que é uma região que incomoda, tem que colocar caneleira na hora do jogo, meião, tudo aquilo. Então amanhã vai fazer mais uma parte do treinamento e se conseguir treinar normalmente, aí sim poderá ser escalado. Do contrário, pode vir a ser um desfalque diante do Vila Nova em Nova Lima.